derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar o Evangelho de Mateus, capítulo 10. No versículo 14. Aliás, versículo 34, 14 o quê? 34, meu óculos já não é mais a mesma coisa. 34. Está assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra o pai, a filha contra a sua mãe, nora contra a sogra, isso é normal. Isso não precisa ser por causa do Evangelho. E assim os inimigos do homem serão os próprios familiares. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Coisa gozada isso. Parece que a gente fala de Jesus, o príncipe da paz, paz, irmão, e o Senhor fala assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Isso porque o Evangelho é conflituoso. Aqui nós temos dois sentidos para a espada. O primeiro sentido da espada é exatamente o conflito, né? E Pedro entendia mais ou menos isso, achava que se estabeleceria um conflito de Jesus Cristo com os poderes constituídos. Tanto é que quando ele fala isso, numa outra circunstância, Pedro tira duas espadas e fala: eu já tenho duas, já estou pronto. Se é um problema de espada, não vai faltar. E andava armado, né? É coisa incrível, né? Jesus Cristo é preso no Horto dos Oliveiras, ele corta a orelha do soldado. O que um sujeito estava fazendo armado naquela altura do acontecimento, né? Quer dizer, a visão dele era exatamente conflito, né? O Cristo viria para um conflito com as autoridades constituídas, para estabelecer o reino. Então, aqui é uma ideia de conflito. Mas existe também um outro sentido para a espada, que é o sentido do julgamento. A espada também para os judeus era o julgamento. Já coloquei a espada no tronco, já coloquei o machado na raiz. Isso significa que o julgamento está feito. Mas as duas formas é um conflito. O Evangelho é conflituoso. Jesus Cristo estabelece um conflito. E deixa isso muito claro. Ele fala: quem não está comigo é contra mim. Não tem jeito de estar com Jesus Cristo e estar com quem não é de Jesus Cristo. Quem não está comigo é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Então, quando a gente começa a falar sobre evangelização, a gente tem essa visão de que o Evangelho dá paz, o Evangelho é para estabelecer a paz, mas isso não significa que a implantação do Evangelho, a pregação do Evangelho não causará conflito. Causará conflito, sim. Nós estamos em guerra, em conflito contra aquilo que não é do Evangelho, gente. Não adianta essa conversinha para boi dormir. Não, vamos acolher todo mundo, Jesus Cristo não condenou a adúltera, mas falou: não vai pecar de novo. Nós temos que amar a família. Quem ama a família mais do que a mim? Não tem negociação. Ou estamos com ele, ou não estamos com ele. O Evangelho é uma proposta conflituosa. Nós temos que perdoar os nossos inimigos, amar nossos inimigos, mas nós não temos que viver como nossos inimigos. Isso não quer dizer que os nossos inimigos estão certos, gente.
Essa questão do diálogo religioso. Nós estamos aí vivendo a época do diálogo religioso. Viva as Pachamama da vida. Mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar essas propostas. Elas existem. É direito elas existir, é direito. Gente, uma coisa que nós temos que entender. Se você quiser ir para o inferno, você vai. Nem Deus vai te impedir. Porque essa é uma escolha tua. Deus faz tudo. Vai atrás da ovelha perdida, deu sua vida, derramou seu sangue, deu seu espírito, amou-nos até o fim, amou-nos com a sua própria vida, fez tudo. Mas se você falar, eu quero outro caminho, nem Deus vai te obrigar. Mas isso não tira essa realidade. Ou é com ele, ou é contra ele. Não existe acordo. Então, quando se fala de evangelização, nós estamos falando exatamente de uma situação conflituosa. Você propor o evangelho, e isso é uma coisa que nós temos que entender. A evangelização ela não é uma imposição, como já foi feito. Aí o Edito de Constantino, mais o Edito de Tessalônica, a questão de imposição da religião como religião oficial do Estado, e quem que não fosse, a religião era perseguido. Esse método já foi e não deu certo. O Evangelho é uma proposição. Jesus Cristo propõe o seu Evangelho, propõe a sua doutrina, propõe a sua maneira de viver, propõe a verdade. Mas é uma proposta. Você assume ou não, você abre o seu coração a isso ou não, mas isso não quer dizer que as duas coisas são iguais. Isso é uma questão de opção, é uma questão de escolha. Então, se você quiser ir para o inferno, você vai. Nem Deus vai impedir de você fazer isso. Vai ficar triste, aborrecido? Tal, tudo bem, se Deus ficar aborrecido, né? Se Deus ficar triste, né? Mas tudo bem. Mas isso é uma escolha sua. Mas que as duas coisas não são iguais, não são. Por isso você está falando, eu não vim trazer a paz. São Paulo tem essa visão também. Nós acabamos de ler na oração. Não vos conformeis com o mundo. São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo. Ou seja, não vivam conforme o mundo. E esse não viver conforme o mundo implica também em não se conformar que o mundo seja o que é. E nós temos que transformá-lo. E nós transformamos pela conversão da nossa mentalidade, pela mudança da mentalidade. Então isso é conflituoso. Nós temos que entender que existe um complô. Isso não é teoria da conspiração, não. Existe um complô contra o Evangelho, desde que o Evangelho foi proposto. Vocês podem reparar que o ataque se faz a Jesus Cristo, ao cristianismo. Não se ataca a Umbanda, não se ataca o espiritismo, não se ataca o hinduísmo, não se ataca o shintoísmo, não se ataca o budismo, não se ataca o islamismo, esse é perigoso atacar, né? Não se ataca o islamismo, mas se ataca o cristianismo. Se ataca o cristianismo. Por que nas escolas de samba não arrastaram Iemanjá pelo chão? Porque não arrastaram o Oxalá? Por que tem que ser Jesus Cristo? Porque quando você assiste filmes e séries, tal coisa, é sempre essa mentalidade judaico-cristã. Por que não é essa mentalidade islâmica, essa mentalidade budista, essa mentalidade? Porque o Evangelho é conflituoso. Porque Jesus está em conflito com o pecado. Jesus está em conflito com essa estrutura de pecado, essa civilização de morte, para usar um pouco o que nós estávamos refletindo anteriormente. Essa civilização de morte que é proposta, porque nós estamos em conflito com isso.
Portanto, a evangelização do mundo contemporâneo é, na realidade, uma operação de guerra. E não é outra coisa, não. Porque se trata de propor uma coisa que é contrária àquilo que o homem quer muitas vezes e que deve subsistir. Não existe essa coisa de o evangelho mais. Ou é o evangelho ou não é o evangelho. Ou é Jesus Cristo ou não é Jesus Cristo. Você escolhe. Você escolhe. Eu lembro de um artigo do Observatório Romano, quando o Saramago morreu, aquele intelectual português morreu, e ele era ateu, inimigo da igreja, os últimos artigos dele eram contrários à igreja, terríveis os artigos. E aí o comentarista do Observatório Romano escreveu, né, sobre toda a obra dele, a importância da obra dele, os seus pensamentos, da coisa, e comentou sobre essa posição de Saramago. Aí o último parágrafo ele escreve assim: então, Saramago morreu. Agora ele vê aquilo que ele sempre negou. Nós temos que viver conforme as nossas convicções. Temos que viver, mas não dá para viver com as duas coisas juntas. O evangelho é conflituoso. Você tem que escolher. E quem faz essa proposta? Somos nós. A evangelização é isso. É proposta do evangelho para o mundo. Para que o mundo seja salvo. Para que o mundo assuma a salvação que lhe é oferecida por Jesus Cristo. Mas o mundo tem que assumir. Mas não existe acordo. Ou é com ele, ou é contra ele. Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós encontramos aquele hino cristológico muito bonito, né? Ele que tinha condição divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumindo a condição de servo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de tal forma que todo joelho se dobre e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre, toda a língua proclame. Não é alguns joelhos se dobrem, algumas línguas proclamem. Portanto, o projeto de evangelização é um projeto de dominação. Porque nós estamos em conflito. O evangelho está em conflito com aquilo que não é evangelho. E isso fica muito claro nos documentos da igreja. Eu estou aqui com um documento que é o primeiro documento que reflete mais seriamente sobre isso, na contemporaneidade, que é o Evangelização do Mundo Contemporâneo, de Paulo VI, Evangelho Nunciandi. Nós temos 3 grandes documentos recentes sobre a missão. Nós temos o Evangelho Nunciandi. Quando o Evangelho Nunciandi fez aniversário, o Papa João Paulo II publicou um outro texto chamado Redemptoris Missio, e depois, recentemente, o Papa Francisco ajuntou os 2 documentos, Evangelho Nunciandi e Evangelho Missio, e fez um outro documento chamado Evangelium Gaudium, que fala sobre a evangelização. Esse último documento do Papa o Papa é muito bom nisso, o Francisco é muito bom nisso. Junta as coisas e apresenta uma síntese, é bem próprio de jesuíta. Então ele pega aquilo que tem na Evangelho Nunciandi, aquilo que tem na Redemptoris Missio, e faz essa última encíclica sobre a evangelização. Eu vou tomar alguns textos da Evangelho Nunciandi, que é a mais antiga, e eu me lembro de quando essa encíclica foi publicada, ela causou um impacto muito grande na igreja, porque ela é fruto do primeiro sínodo dos bispos pós-Concílio Vaticano II. O concílio terminou na década de 60, pouco tempo depois tivemos o sínodo da evangelização, em 1972, o sínodo terminou, em 72, e aí logo depois
foi publicado como resultado do sínodo essa carta encíclica do Papa Paulo VI. E diz, em alguns de seus parágrafos, o seguinte: evangelizar para a igreja, o parágrafo 18, evangelizar para a igreja é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-las a partir de dentro. Portanto, a evangelização é para levar o evangelho a toda a parcela da humanidade, a toda a humanidade, em qualquer lugar, e transformá-la. Então, a evangelização não é um verniz, não é um costume, não é uma moda, não. É alguma coisa para transformar a humanidade. Ele continua falando. A finalidade da evangelização, portanto, é precisamente essa mudança interior. Quer dizer, é uma mudança que o Evangelho propõe. Não é uma outra coisa. Não é uma moda. Não é usar saia comprida ou saia curta, cabelo comprido, cabelo curto, usar véu, não usar véu. Não é isso. É mais do que isso. É uma mudança interior. E diz ainda, e se fosse necessário traduzir isso em breves termos, o mais exato seria dizer que a igreja evangeliza quando unicamente firmada na potência divina da mensagem que proclama. Vocês entendem isso? Unicamente firmada na potência divina da mensagem que proclama. Então, não tem que inventar moda, é aquilo que a palavra é baseada nela que nós evangelizamos. Porque nós acreditamos que essa palavra tem força, tem poder, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então, nós ficamos muitas vezes aí querendo criar coisa, não, é a palavra de Deus, firmada nessa potência divina. Ela procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva dos homens, a atividade em que eles se aplicam e a vida e o meio concreto que lhes são próprios. Portanto, a evangelização visa mudar a humanidade. E quem é que quer mudar? Quem que está estabelecido no poder, quem que está estabelecido não vai querer ser desacomodado. Portanto, o Evangelho estabelece um conflito. E não tem outro jeito. E fala mais adiante. Fala assim, mas não chegar a atingir como que modificar pela força do Evangelho. Chegar a atingir e modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus. Então a evangelização é confrontar aquilo que não é da palavra de Deus. É modificar todos os valores que contam, os centros de interesse, os critérios de julgar, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os modelos de vida da humanidade que são contrários à palavra de Deus. Isso é evangelizar. E é possível fazer isso sem conflito? É possível fazer um omelete sem quebrar ovo? Então, essa conversinha de vamos evangelizar, mas vamos garantir os costumes, garantir o que todo mundo... Não, é conflito. Não tem outro jeito. É não se conformar com o mundo. Não tem outro jeito. Padre Raniero Cantalamessa, num livro muito interessante que fala sobre a evangelização do mundo, ele fala que nós enfrentamos 3 grandes inimigos. Que a humanidade hoje em dia, ou que a evangelização enfrenta hoje em dia, 3 grandes inimigos que estão presentes na humanidade. Eu penso que são inimigos já velhos, que já estavam presentes na época da primeira evangelização, que foi iniciada por Jesus Cristo, e depois a segunda onda de evangelização, que a igreja começa com os apóstolos.
A primeira proclamação do Evangelho foi Jesus Cristo, ele que proclamou o Evangelho. Ele sendo próprio o Evangelho, ele proclamou o Evangelho. E qual foi a consequência da proclamação do Evangelho? Mataram ele. Por quê? Ele só falou de paz, por que mataram ele? Ele só falou de amor, por que mataram ele? Ele andava com os pecadores, por que mataram ele? Porque ele incomodava. Porque ele estava em conflito com aquilo que estava estabelecido. Então, a primeira onda de evangelização é a onda que o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou. Evangelizou aquele pequeno pedaço, aquela pequena região onde ele esteve. Depois, a segunda onda de evangelização é a onda que foi iniciada pelos apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo principalmente. E depois as outras ondas que vieram de evangelização, em diversas épocas, ondas de evangelização. Então, nessas épocas, a igreja, o evangelho, enfrentou alguns inimigos. Eu penso que esses inimigos que o padre Raniero cita, que são os contemporâneos, já estavam presentes desde a primeira onda de evangelização. Ele fala de 3 inimigos. O primeiro inimigo é o ateísmo. O ateísmo, não o ateísmo da negação de Deus, que hoje em dia não se nega a existência de Deus de forma tão sistematizada como já foi. Hoje em dia, aquela negação de Deus, que Deus existe, mas eu não estou nem aí para Ele, porque Ele não está nem aí para mim. Essa falta de interesse, né? O ateísmo prático, como nós chamamos. E isso está presente no tempo inteiro, gente. É só a gente começar a prestar atenção como existe uma negação constante da existência de Deus, ou de Deus como alguém que se importa, alguém que queira se relacionar conosco. A humanidade está cada vez mais distante de Deus por sua própria vontade. E esse ateísmo prático se mistura com as diversas crendices religiosas que estão presentes na nossa sociedade hoje. Hoje é interessante como é que pode, né? As pessoas preferem acreditar em coisas estranhas do que acreditar em Deus. Você acredita que é possível abraçar a terra? Esses dias eu estava num encontro e estava lá uma senhora de mão aberta, deitada de bruços no chão, com a mão aberta. Eu perguntei para ela assim: o que você está fazendo aí? Eu estou dando um abraço na terra. Mundo velho. Não. Tem uma pessoa que eu conheço, é doutora em psicologia, pós-graduada, doutorada, pós-doutorada em psicologia, e ela vai uma vez por ano, ela vai para uma praia lá na Bahia, tem que ser na Bahia, né? Olha o preconceito, né? Vai lá na Bahia, na praia de Jacareacanga, sei lá, um negócio assim, uma dessas praias. E fica durante 2 meses morando numa oca, né? Uma cabana de palha, com chão batido, né, sem nenhum móvel, dormindo no chão, raspa a cabeça, né, para poder entrar em contato com as divindades. E paga alto para isso, paga um valorzão para isso, para ir lá, entrar em contato com as divindades, depois ela vem e dá consulta dessas divindades. Aí se você fala assim, vamos fazer uma experiência de oração, custa 60 conto. Nossa Senhora! É difícil. Como é que se acredita em tantas coisas, né? Tantas bobagens estão por aí, mas em Deus. E se prefere acreditar em Deus, é o Deus que eu fabrico para mim, do meu tamanho. Um Deus que atende às minhas necessidades, e quando Ele não atende às minhas necessidades, eu invento outro. Eu mudo. E só tem isso que está presente na nossa sociedade. E agora, sobretudo agora, esses dias eu estava em casa, uma senhora me ligou e falou assim: ó, meu marido e meu filho morreram. Eu falei assim: me sinto muito. Pois é, eu rezei 1000 Ave Marias e 1000 terços, e não adiantou nada. Pau! Bateu o telefone. Mas a oração é uma caixinha mágica? A oração é para fazer Deus fazer o que nós queremos?
a oração é para que a gente se ajuste ao projeto de Deus. O que é a oração? O que é o relacionamento? Que Deus é esse? Nós estamos rezando muito, mas que oração nós temos rezado? Nessa pandemia despertou a veia religiosa, não a veia de fé. Então, nós temos hoje em dia, presente no mundo, um ateísmo, uma negação de Deus. Não é a negação da existência de um ser superior, que isso até a maçonaria faz. Não é a existência de um ser superior. Mas que Deus é esse que a humanidade hoje em dia acredita? Que Deus é esse que a humanidade hoje em dia fabrica? Então, esse ateísmo carrega esse paganismo moderno. Esse é um obstáculo, é um inimigo a ser vencido pela evangelização. Como nós vamos propor um Deus que ama quando nós vemos essas desgraças que estão no mundo? Como é que nós vamos propor uma salvação de Deus quando a gente vê essas desgraças que estão acontecendo no mundo? Isso é um empecilho, isso é uma barreira. Portanto, o primeiro inimigo que nós temos que vencer hoje em dia é esse ateísmo. Um ateísmo que está presente na sociedade. É um ateísmo prático. Deus existe, mas não incide sobre minha vida. Deus existe, mas a minha vida não tem nada a ver com ele. Depois, o padre ainda fala que existe um outro inimigo a ser vencido, que é o racionalismo, né? O racionalismo que está fundamentado nas verdades da ciência. A ciência é toda poderosa. Tem aquele físico, famoso físico, que morreu agora recentemente, aquele que tinha um defeito, como é que chama mesmo? Eu não consigo falar o nome dele, eu consigo escrever, mas não consigo falar o nome dele. Ele falava sobre isso, né? O cientificismo, a ciência faz tudo. Nós somos o fruto do acaso. Do acaso. O universo é fruto do acaso. A vida é um acidente cósmico. Nós somos resultado do choque de 2 buracos negros. Aí eu fiquei descobrindo esse dia que buraco negro não é buraco. Buraco negro é uma massa tão densa, que atrai as outras massas por perto, por causa da densidade da massa. Não é um buraco. É algo que existe. É um sujeito do tamanho, um corpo do tamanho de um tijolo, desse tijolo baiano, que pesa mais que o Sol. Então, por causa disso, existe uma gravidade tão grande nesse tijolo, e que ele atrai outros tijolos por perto e vai aumentando. Isso tudo está sorto aí. Sorto aonde? Aonde que essas coisas tudo estão penduradas? A ciência explica tudo. Então, o cientificismo, o racionalismo, tudo. Aí não consegue resolver o problema da Covid, que agora já tem uma variante indiana, já tem uma variante chinesa, já tem uma variante amazonense, daqui a pouco vai ter uma variante mineira, uma variante baiana, vai até. O Covid mineiro vai chamar Covid-Y. É o racionalismo, tudo tem que ser racional, tudo tem que ser explicado, tudo. E a ciência se tornou, infelizmente, a deusa do mundo contemporâneo, por causa dessa visão racionalista. E depois existe um outro inimigo a ser vencido, que é o secularismo, né? Nós estamos, o ser contemporâneo, o homem moderno, perdeu a noção do eterno, né? É só o imanente, né? E não o transcendente, é só o aqui e agora. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? É o famoso carpe diem, né? É agora, é o agora, é o agora, é o agora. Não existe eterno, não existe transcendência, não existe o amanhã, existe só o hoje. Existe só o hoje. Aí tem um conhecido meu que fala isso. Viva, né, aprendendo como se a vida durasse para sempre. E viva entendendo que amanhã você pode morrer. Que a vida só é agora.
Tem que aproveitar o agora. Porque amanhã, aproveitar o agora. Está aí. Esse imediatismo doido que nós estamos vivendo. E a pandemia demonstra isso. Nós estamos tão preocupados em usar máscara e álcool em gel, né? Já álcool na mão, Jesus no coração, aquele negócio todo, né? Mas nós estamos esquecendo que a morte se aproximou, se tornou mais possível, se podemos dizer assim agora, mas existe uma vida eterna, que se nós cuidamos da vida humana, da saúde, das medidas sanitárias, será que nós estamos tomando as mesmas medidas para a nossa alma? Porque nós vamos morrer e nós vamos para a eternidade. Como é que nós vamos viver essa eternidade? Bem ou mal, depende das minhas escolhas. Depende de minhas escolhas. Aqui. Então, o mundo que hoje em dia prega esse secularismo, o viver agora, o prazer de agora. E nós vemos que essa vida nos é oferecida. E as pessoas que nos oferecem isso, aqueles que se apresentam como ideais, como exemplos, vivem isso. Dá uma olhada na oferta de modelos de vida para nós hoje. Dá uma olhada. Quem que são apresentados à humanidade como modelos de vida? Só aqueles que têm sucesso econômico, que têm sucesso de fama. Vê se está sendo apresentado alguém que tem ideais de pobreza, ideais de altruísmo, ideais de doação de si. Vê se tem. Você vai ter um MC que morre porque estava traindo a mulher 15 dias depois do casamento, numa farra, e se torna herói para um outro desqualificado, que foi campeão pelo PSG, falar que o título dele ele oferece ao grande herói artista. Vá! Né? Antes que me esqueça, né? É de descolar, né? Diz o outro, né? Quais são os valores? Agora, como é que nós vamos entrar nisso? Como é que nós vamos entrar nisso? Nós somos chamados a evangelizar esse espaço. Por isso, o evangelho é conflituoso. Se trata de submeter todas as coisas ao senhorio de Jesus Cristo. E submeter pela pregação da palavra. E pregar o quê? Pregar isso. Quer ver o que diz a respeito do conteúdo da evangelização? No parágrafo 27 fala: a evangelização há de conter também sempre, ao mesmo tempo como base, centro e ápice, uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens como um dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus. E não é uma salvação imanente ao mundo, limitada às necessidades materiais ou mesmo espirituais, que esgotasse no âmbito da existência temporal e se identificasse em última análise com as aspirações e com as esperanças e os esforços e combates temporais para uma sociedade melhor. Gente, a evangelização é a pregação do querigma, Jesus Cristo morto, ressuscitado e glorificado, Senhor e Salvador do mundo, e ponto final. O conteúdo da evangelização não é o pobre, o conteúdo da evangelização não é uma sociedade justa e fraterna, o conteúdo da evangelização não é um Estado perfeito, o conteúdo da evangelização não é a paz e a justiça, o conteúdo da evangelização é Jesus Cristo. Esse é o conteúdo. Agora nós estamos falando sobre tudo, menos sobre Jesus Cristo. Nós estamos pregando tudo, menos Jesus Cristo. E como é que nós queremos submeter o mundo a Jesus Cristo se ele não é anunciado? Então não tem jeito. Agora, quem anuncia Jesus Cristo vai pagar o preço desse anúncio. O preço do martírio. Porque é isso que se supõe. Aquele que entra em combate sabendo que vai morrer, que poderá morrer. Estava lendo a vida daquele Ike, que foi depois foi presidente norte-americano, foi o comandante do dia D da invasão da Europa pelas tropas aliadas da Segunda Guerra Mundial. E ele falava
com os seus comandados. Fala assim, eu estou muito preocupado. Por que o senhor está preocupado? Fala assim, amanhã eu vou dar uma ordem e eu vou dar uma ordem para a morte de mais de 300 mil homens. Eu vou dar uma ordem para a morte de mais de 300 mil homens. Morreram 200 e poucos mil na invasão da Normandia. O sujeito tinha que decidir sobre a vida de 300 mil homens e mais. Por quê? Porque eles estavam em combate. Então, isso é de se esperar. É de se esperar. Mas tem gente que morre por overdose, tem gente que morre pelo Evangelho. A evangelização é um anúncio de Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo, nos é oferecida a salvação dos homens. O que é a salvação dos homens? É a vida eterna. Isso não é utopia, gente. Essa mania de falar, não, a utopia do céu, a utopia da vida eterna, a utopia da esperança, não é utopia, é uma realidade. É uma realidade porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estávamos aqui fazendo papel de bobo, nós seríamos as criaturas mais dignas, como diz, mais dignas de gozação, nós que somos crentes. Cristo ressuscitou, existe uma prova concreta, o túmulo está vazio, não existe essa negação, isso é uma negação irrisória, ilegítima, desonesta. Não, Cristo ressuscitou, existe vida eterna. Não é uma utopia, não é um sonho besta, não é uma esperança desesperançada, não, é uma realidade. E o homem é chamado a viver esses valores, chamado a viver esse evangelho que proclama a pobreza como valor, que proclama a misericórdia como valor, que proclama a pureza como valor, que proclama a justiça como valores a serem vividos. Nós somos chamados a proclamar isso. E por causa disso, aceitar as perseguições, as dificuldades, o martírio se for necessário. A prova disso está aí, os mártires do começo da história da igreja, os mártires atuais. Agora, recentemente, 4 monges foram assassinados em Angola, porque são cristãos. Agora, recentemente, 20 seminaristas, 4 padres e um bispo sumiram na China por serem cristãos. Será que eles estão iludidos? Então, existe um projeto de Deus, a evangelização do mundo. E submeter a todos. Submeter a todos. Esse é o projeto de Jesus Cristo, submeter a todos, para submeter tudo àquele que lhe submeteu todas as coisas. Esse é o projeto da evangelização. Portanto, a evangelização é conflituosa. Não é um vernizinho, não é uma água, o Padre Raniero Cantalamessa costuma falar que não é uma florzinha de laranjeira. Não. É um conflito com o mundo, um conflito com isso que o mundo articulou. E é uma força articulada. Mas como fazer isso? O próprio Evangelho anunciante fala. Antes de começar a evangelização, o Senhor Jesus Cristo chamou os apóstolos e falou para eles, olha, vocês fiquem em Jerusalém. Antes de vocês se meterem à besta de sair para o mundo aí pregando o Evangelho, vocês fiquem em Jerusalém. Porque em Jerusalém vai acontecer que vocês vão ser ungidos com o poder do Espírito Santo. Não há evangelização sem a ação do Espírito Santo. A Evangelho Anunciante, lá no finalzinho, fala sobre o espírito da evangelização. Ele fala assim, número 75. Nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Não será possível.
Eu sei que muitos de vocês enfrentam esses conflitos, essas tensões nas salas de aula. O Leandrinho está escrevendo um manual de sobrevivência. Eu estou quase no finalzinho do seu manual, viu? Tem umas outras observações a fazer. Como usar uma Kalashnikov, como usar uma Beretta 45. Essas coisas fartas lá. Né? Como furar pneus, desligar o sistema de freio. Então, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Não será possível. As técnicas de evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação do Espírito Santo. Pode-se dizer que o Espírito Santo é o agente principal de evangelização. Ele é, efetivamente, aquele que impele para anunciar, como é ele que, no íntimo das consciências, leva a aceitar a salvação, e é ele o termo da evangelização. É o Espírito Santo que inspira, acolhe, e ele é dado como resultado final da evangelização. É o Espírito Santo. Então, por isso que Jesus Cristo, lá em Atos 1, ele vai falar: não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardem para receber a força do Espírito Santo que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a evangelização do mundo contemporâneo só será possível pela ação do Espírito Santo. Eu penso que a grande colaboração que a renovação carismática pode dar a esse mundo atualmente é exatamente a experiência do Espírito como força para a evangelização. Porque Deus quer que o mundo seja evangelizado. E só será evangelizado pelo poder do Espírito Santo, não por nossa própria capacidade. E a evangelização é isso, é a submissão de tudo aos critérios do Evangelho. Não podemos aceitar esse relativismo que está presente. Esses dias eu estava escutando um sujeito falar: não, e se o bem é o que nós buscamos, e se você é muçulmano e procura o bem, você está procurando a Deus. Se você é espírita e está procurando o bem, você está procurando a Deus. Se você é budista e está procurando o bem, você está procurando a Deus. Então, qualquer caminho serve desde que você procure o bem. Um discursozinho sem vergonha. Porque o que é o bem proposto nesses outros caminhos? Bem é aquilo que eu acho que é bem? Então, esses argumentos todos que nós temos hoje em dia presentes na sociedade. Não, o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos que pregar é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, morto, ressuscitado, glorificado, Senhor, Salvador e Messias. É a resposta de Deus para nós, para a vida humana que vive no pecado. O pecado é pecado, gente. O pecado não é simplesmente uma coisa esquisita, um trauma que eu recebi quando criança, um complexo que eu desenvolvi porque me falaram que eu sou feio. E sou mesmo. O pecado é pecado. É a rebeldia contra Deus que nos leva à infelicidade. O Evangelho é a nossa salvação, e é a salvação mesmo, que nos livra do pecado, que nos leva à infelicidade. Essas coisas têm que ser propostas novamente, e propostas como foi proposto no começo, tem que ser proposta agora de novo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, mais do que nunca. Eu penso que o mundo hoje é mais pagão do que quando começou a evangelização do mundo. É lógico, hoje em dia nós somos 7 bilhões de pessoas. E só de chinês e indiano já é quase 3 bilhões. Então, tem mais ateu, mais pagão do que naquela época. E o mundo hoje em dia é muito mais organizado contra o Evangelho do que daquela época.
Então, mais do que nunca, nós precisamos hoje do Espírito Santo, de anunciar a salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. E se for preciso morrer, vale a pena, né? Vale a pena. Esses dias estavam falando assim, o Denilson. Gente, se vocês pudessem entrar em contato com o Denilson hoje e perguntar para ele se ele queria trocar com a gente, ele não ia querer, não. Pelo menos se eu estiver lá, e vocês falam, volta, volta, não. Essa é a nossa esperança. Fala para o seu irmão, evangelizar é necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, agora a gente vai se preparar para a Santa Missa. A gente